Obrigada. E os convidados do programa de hoje, que estão aqui para responder as perguntas desses estudantes e também as perguntas de quem está em casa, são os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. O tema de hoje é o Estatuto do Desarmamento. Obrigada pela presença aqui no programa, deputados. Deputado Léo de Brito, qual a importância para o parlamentar dessa interação com os jovens, com os universitários? E graças a Deus que nós temos uma democracia. Muitos jovens, inclusive, morreram por causa disso. Morreram lutando contra a ditadura militar para que a gente complete esse ano, exatamente esse ano, 30 anos de democracia no nosso país. E sendo brindado com a presença de jovens tão inteligentes, de jovens que têm uma preocupação com o futuro do nosso país. Deputado Eduardo Bolsonaro, qual a opinião do senhor sobre o programa de estágio de visita? É importantíssimo. Normalmente, os grupos, as pessoas vêm aqui na Câmara dos Deputados, o padrão é quando tem algum projeto de lei de interesse deles. Os jovens vêm aqui procurando muito mais conhecimento do que qualquer coisa. Eu espero que, ao contrário do ocorrido no regime militar, os jovens não peguem armas para fazer sequestros de autoridades, latrocínios, como ocorreu naquele período, né? E, na minha opinião, não são jovens, são criminosos que morreram, mas, no meu entendimento, sim, muito importante, são muito bem-vindos e parabenizo pelo interesse de vocês de vir aqui buscar o conhecimento, que realmente a ideia que a população em geral tem da sociedade, né? Tem de nós aqui, é que a gente faz o que a gente quer, então não liga para os anseios da sociedade. Mas isso é uma mentira e vocês estão aqui para comprovar e também para, por que não, para nos criticar no que nós estamos fazendo de errado aqui. Bom, queria saber agora a opinião dos dois deputados sobre o projeto, começando com o deputado Eduardo Bolsonaro. Na verdade, o projeto ele tem um ponto que é o principal ali. Dentre os requisitos para se adquirir uma arma de fogo, há ali a comprovação da efetiva necessidade. Agora, o que é efetiva necessidade para mim, pode não ser para você. Isso aí fica a cargo do delegado federal na hora de autorizar ali a pessoa a adquirir uma arma de fogo. A gente só está retirando esse requisito subjetivo. Todos os outros requisitos, residência fixa, nada consta na justiça, se a pessoa estiver respondendo um inquérito policial que seja, ela já não pode adquirir uma arma de fogo. Mesmo aprovado o PL, o 3722 do deputado Peninha, o Brasil seguirá sendo um dos países onde há o maior controle, o maior rigor de arma de fogo. Inclusive, no Brasil, dentre os requisitos, que está o manuseio da arma de fogo, né, que nós estamos colocando como requisito para a posse, para se poder comprar uma arma, no exterior é o requisito para o porte, para se andar com ela na cintura. Então, na verdade, a gente só está querendo dar ao cidadão o direito dele ter uma arma de fogo, se assim ele desejar. E nada mais estamos fazendo do que respeitar o referendo de 2005, que o governo, na cara lavada, passa por cima. Obrigada, deputado Bolsonaro. Deputado Léo de Brito. Primeiro, desmistificar, isso aqui é um mito. O que foi definido pela população, por mais de 60% da população, está sendo cumprido. Tanto é que existe o direito, os cidadãos têm direito de ter acesso à arma, desde que eles cumpram esses requisitos. Então, o deputado, o que foi proibido naquela época, o que não passou, foi a comercialização, a proibição da comercialização. Então, vamos desmistificar isso. E, claro, tem que ser comprovada a necessidade. Para mim, a questão do acesso às armas, ela deve ser uma exceção e não uma regra, porque ninguém vai conseguir convencer ninguém de que o acesso às armas ele não vai trazer mais violência. E o que aconteceu a partir do Estatuto de Desarmamento é que as curvas que estavam ascendentes, estima-se que nós tenhamos salvo mais de 120 mil vidas no nosso país se as curvas tivessem continuado na ascendência que tinham antes do Estatuto do Desarmamento. Então, para mim, é cultura de paz e não cultura de guerra. Obrigada, deputado Léo de Brito. Bom, passar agora para vocês. E parece que já tem pergunta desse lado aqui. Você de Lilás, é isso? Isso. Pode fazer para quem é a pergunta, mesma coisa, nome, estado e o curso que você faz. Ok. Boa noite, meu nome é Felipe, sou de Pernambuco, faço ciência política na UFPE. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação dos deputados. Tá? Gostaria também de dizer que o deputado Léo de Brito tem um bom gosto aí para a camisa, viu? Parabéns. E minha pergunta vai para Bolsonaro. Tá? Então, de acordo com o mapa da violência, né, que foi divulgados esse ano, 2015, mais de 160 mil vidas foram salvas graças ao Estatuto de Desarmamento, né, que foi aprovado desde 2003. Né? Dentre algumas
da defesa que o Estatuto do Mapa da Violência fala é justamente que a redução do número de porte de armas em todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor explicasse para mim como é que se daria a correlação, né, em qual sentido se daria, se seria positiva ou negativa, entre duas variáveis, que seria o aumento no número de armas em circulação no país com o número de homicídios aqui no território brasileiro. Posso Por responder? quê também? Na verdade, se formos analisar a mesma lógica do mapa da violência, né, no ano de 2200, um cidadão brasileiro vai viver 300 anos de idade, já que nas últimas décadas a expectativa de vida do brasileiro ela não para de subir. Então, na verdade, é um raciocínio falacioso, porque quando se reduz o número de mortes, fala-se que é o Estatuto do Desarmamento. O Brasil, conforme o próprio mapa da violência, acaba de bater um novo recorde. Nunca se matou tanto com arma de fogo quanto hoje. São mais de 42 mil mortes, segundo o mapa da violência mais recente. Tem como dizer que o Estatuto do Desarmamento falhou no seu principal objetivo, que é reduzir o número de mortes? E se formos levar em consideração que uma sociedade armada é violenta, os Estados Unidos era para viver em constante genocídio, porque lá a relação de homem-arma é quase de 1 para 1. Então, na verdade, eu não tenho esse entendimento. Inclusive, a Universidade Harvard, em diversos estudos, aponta o seguinte: os 9 países europeus mais armados são os que têm o menor número de homicídios. E os 9 países europeus mais desarmados têm 3 vezes mais o número de homicídios. Então, na verdade, esse argumento é raso. No começo do ano falava-se em 100 mil, o Léo falou em 120 mil e você está falando em 160 mil. Até dar um conselho para vocês chegarem a um consenso de quantas mil vidas foram salvas pelo Estatuto do Desarmamento. Boa noite. Minha pergunta vai para o deputado Léo de Brito. Sou de Santa Rita, Maranhão. E eu gostaria de saber, porque no deputado do projeto do projeto do deputado Peninha, ele defende que as munições muda o estatuto, que de 50 munições por ano passa a ser 50 munições por mês. O que você acha da mudança no estatuto nesse lado? Volto a repetir, a flexibilização dessas regras, ela só vai ajudar a violência. Eu não vejo motivo para isso. Se um cidadão ele vai utilizar armas para sua defesa, por que ele vai precisar de 50 munições por mês? Por que ele vai precisar de 50 munições por mês para se defender, defender a sua residência ou seu comércio? Ou por que ele vai aumentar o número de armas que ele vai ter na casa dele? Então, eu vejo como uma medida desnecessária, absolutamente desnecessária. Volto a reafirmar, o cidadão brasileiro hoje tem direito, dentro de situações objetivas que foram citadas aqui pelo deputado Bolsonaro, de ter acesso a armas. Agora, o acesso às armas ele deve ser uma exceção e as pessoas que devem acessar as armas elas têm que cumprir determinados requisitos. Então, eu acho desnecessária essa medida. Recife. Obrigada. Inclusive, pejorativamente, tentando nos criticar, colocaram o nome de bancada da bala. Mas muito antes bancada da bala do que bancada da mala. Tá ok? Ninguém que está envolvido da nossa bancada ali da bala, né, está envolvido em esquema de corrupção. E, na verdade, aquela questão que estava falando das 50 munições por ano, sempre que acontece alguma coisa, algum noticiário faz ali, noticia um policial que tenha reagido com tiros a algum criminoso, sempre fala, mas o preparo da polícia, o preparo da polícia. Você acha que com 50 munições por ano dá para uma pessoa se preparar? Essa pessoa fica preparada para utilizar uma arma de fogo? Então, no meu entendimento, é até pouco 50 munições por mês. Atiradores e atiradores, principalmente, né, quando estão se preparando para os campeonatos, dão 400, 500 tiros em um dia. 50 munições seria muito pouco. Por mim, eu gastei R$52 mil na minha campanha em São Paulo. Fui eleito à base de muito suor e também graças à internet. Então, tenho propriedade para falar que eu sou a favor, sim, de que se mantenha o financiamento privado. Porque se mantiver público, o governo aí e os seus aliados já saem com mais de 100 bilhões por ano com as ditas bolsas, né, assistencialistas e por aí vai. E outra coisa, se forem olhar aqui, exatamente, não vou citar nomes não, e não é o caso do Léo, mas se forem ver nome a nome, quem é que recebeu dinheiro de indústria, tem muita gente de direitos humanos também que vai aparecer aí, pode ter certeza. É só ir lá e www no site do TSE que o senhor vê isso. Na verdade, o que se fala aqui, o Léo está falando que é um direito e etc., na verdade não é. A gente sabe que o governo tem a cultura desarmamentista. O delegado federal que autorizar diversas vezes porte ou adquirir a aquisição de arma de fogo, ele é mudado daquela cadeira. Ele segue o chefe dele, que é o ministro da Justiça.
A gente sabe, em Brasília, no passado, foram 2 portes o ano inteiro, numa sociedade em que chegamos em números oficiais a quase 60 mil mortes por ano. Então, na verdade, é uma falácia. No Brasil não há um controle, há uma restrição a esse direito. E o direito de autodefesa é sagrado. A nossa vida está acima de qualquer pedaço de papel. E nessa segunda parte do programa, a gente vai saber um pouco como pensa quem está em casa nos assistindo. Bom, eu tenho aqui já alguns comentários que chegaram pelo Facebook, deputados. O Luiz Fernando Ramos Filho, de São Paulo, capital, diz o seguinte: respeitem a opinião do povo e o nosso direito de legítima defesa. Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Revogação já. Marcos Passos, de Brasília, Distrito Federal. Eu tenho o direito de me defender, inclusive do Estado, caso ele queira me subjugar. Cada cidadão de bem, armado e treinado, é mais um agente de segurança para sua própria família. Mário Júnior, Rio de Janeiro. Qual é a real intenção de desarmar um cidadão de bem, sem antecedentes criminais e bem treinado? E José Ramalho, Natal, Rio Grande do Norte. O criminoso anda armado. E por que o homem de bem não pode? Bom, essas 4 manifestações que chegaram, todas a favor, então, de uma flexibilização. E agora eu queria devolver a palavra, então, para quem está aqui. A primeira pergunta, aqui desse lado, o rapaz de branco. Isso. Meu nome é Gabriel, eu sou de Marília, interior de São Paulo, curso Direito, no Centro Universitário Eurípides de Marília. Eu gostaria de perguntar para o deputado Léo se o senhor é adepto da opinião de que é melhor mudar a competência da esfera federal para a esfera estadual para o porte e posse da arma de fogo. Obrigado. Agora, se você descentralizar e ficar isso na mão da Polícia Civil, o que pode acontecer? Politização dessa situação, isso pode acontecer. Então, uma flexibilização com fins políticos e você pode aumentar a corrupção e, mais ainda, o controle vai ficar menor. Meu nome é Arson, sou aluno de Direito da Universidade Federal da Paraíba e gostaria de entender do deputado Bolsonaro como evitar que aumente o número de acidentes com armas de fogo a partir do momento que eu flexibilizar o acesso a elas e até transformar o Estatuto do Desarmamento em Estatuto do Armamento. Na verdade, é o Estatuto da Legítima Defesa, eu prefiro chamar assim o PL 3722 do Peninha. Quando se fala em acidente com crianças, vem muito o apelo emocional. E longe do calor, se analisarmos os números, a gente vai perceber que o que mais mata crianças até 12 anos de idade, né, assim consideradas, segundo os dados do Ministério da Saúde, são acidentes de carro. Na 8ª causa, depois de afogamento, sufocamento, outros, queimaduras, quedas, aí vem aparecer a arma de fogo. Não conta nem com 1% ali do número de acidentes envolvendo crianças. Então, no meu entendimento, se o senhor ou a senhora vai comprar uma banheira para a sua casa, cuidado, mata muito mais acidentes de crianças do que arma de fogo. Desse lado, você de camisa listrada. Eu sou Vitor, sou do Recife, estudante de Direito, e a minha pergunta vai para o deputado Bolsonaro. Deputado, eu venho de um estado extremamente violento. Violento não só em crimes que são praticados por bandidos profissionais, como o senhor e grande parte da bancada aqui na Câmara trata os homicídios por crimes com armas de fogo, mas também um estado em que pratica diariamente crimes ocasionados dentro da própria casa. E é muito assustador para quem vem de um estado como Pernambuco, um estado em que tem uma cultura extremamente machista, inclusive do pai com o filho ou com a filha, do marido, que se exalta e que parte para a violência, ou então até de um delegado, como eu já presenciei, que se exaltou porque colocaram um carro na vaga que era reservada para ele. Eu fico preocupado, deputado, se essa questão que o senhor defende é realmente uma tentativa de colocar o cidadão de bem, que também pode praticar crime, para se defender em legítima defesa, ou isso é uma pressão externa na Câmara, visto que no ano passado, apesar que o nome do senhor não está na lista, a indústria bélica financiou importantes campanhas de deputados federais aqui na Câmara e tem exercido grande influência. Eu gostaria de saber do senhor isso. Qual é a influência externa que pode estar acontecendo aqui na Câmara, até porque, do mesmo jeito que os movimentos sociais têm o direito de fazer pressão,
a indústria também tem esse direito, e para quem vem de um estado em que se assusta com gente armada, só pode despertar esse tipo de dúvida. Pode ser pressão da indústria e de gente que não tem noção como isso é prejudicial. Obrigada. Deputado Bolsonaro. Meu colega de direito, né? Também sou formado em direito. Cito um exemplo do seu estado, um estado vizinho ali, mas também do Nordeste, Alagoas. Foi o estado que mais se desarmou e o estado que bate recorde em cima de recorde em homicídios por 100 mil habitantes. Então a relação no meu entendimento, é bem dessa. Se formos partir da linha de que pessoas podem cometer crime, então nós temos que caçar todas as habilitações do Brasil. Vide o número de acidentes de trânsito que matam muito mais do que armas de fogo no Brasil. O que a gente pode tentar é controlar isso para tentar evitar. Como? Exigindo nada consta na justiça para se poder adquirir uma arma de fogo, um teste psicológico, uma prova de manuseio junto a um instrutor credenciado pela Polícia Federal e assim por diante. Agora, ninguém tem bola de cristal para conseguir prever qualquer tipo de crime. Eu prefiro trabalhar com dados. Como eu disse, se formos trabalhar pela emoção, teremos apelo para os dois lados e nada de racional vai sair daí. Bom, meu nome é Amanda, eu curso Direito na Universidade Federal de Campina Grande, de Souza, na Paraíba. E eu queria entender do deputado Bolsonaro que no projeto do deputado Peninha prevê a diminuição de idade de 25 para 21 anos para o porte de arma. E assim, eu como jovem me vejo inserida num grupo que às vezes, por muitas vezes, age por impulsividade, até mesmo num ambiente que está relacionado a festas, bebidas alcoólicas. E eu queria entender por que a defesa dessa diminuição para 21 anos. Na verdade, a maioridade penal, estamos aqui caminhando para que seja reduzida para 16 anos para os crimes graves e 18 anos a imputabilidade penal plena, né? Eu não vejo por que manter aos 25 anos. Eu acredito que com 21 anos de idade, o jovem ele já tem discernimento, sim. E volto a falar, a arma que mata não é a arma do povo, não é a arma do cidadão de bem. E temos sim que separar cidadão de bem de cidadão ruim. Não vou botar você no mesmo bolo dos presidiários, aquela mazelada que fica lá, não. Pelo amor de Deus. Senão a gente realmente vai ter que acabar com a arma de todo mundo. Porque o governo ele entende isso. Entende que você é tão criminosa ou potencial criminosa quanto aquelas pessoas que estupram, que matam, que cometem latrocínio. E além disso, o governo ele ainda ignora o uso defensivo da arma de fogo. Na minha vida policial, eu já tive que fazer uso da arma. Apenas exibi-la e conseguir dar cabo ao problema. E graças a Deus estou hoje aqui conversando com você. Eu quero ver você que está me assistindo, quando alguém entrar na sua casa, se você vai chegar para o ladrão e vai falar que no Brasil nós temos uma cultura de paz. Aí eu quero ver se o ladrão, se ele vai rir da sua cara, se ele vai correr, o que ele vai fazer. No meu entendimento, se tiver uma arma de fogo, dá um tiro no teto. Eu duvido que esse ladrão entre na sua casa, na região rural ou na região urbana. Então esse é o meu entendimento. Pessoas com 20 anos, sim, já têm discernimento para adquirir uma arma de fogo. E a gente está falando aqui não é de uma liberação generalizada. Na verdade, tem requisitos sim a cumprir. Vai continuar sendo uma das leis mais rigorosas no controle de arma de fogo. E essa é a nossa preocupação também. Não é liberar para qualquer doente mental ou criminoso ir lá comprar arma. Até porque o criminoso não compra arma em loja. Isso está provado porque 90% das lojas brasileiras de arma de fogo fecharam, causaram desemprego e estamos batendo recorde no homicídio por armas de fogo. Por exemplo, com 21 anos de idade você já pode ser policial. Com 21 anos de idade você pode ser ministro da Defesa e ter a seu comando 300 mil pessoas. Mas não pode ali portar uma arma na cintura. Mas vai mandar em muita gente com armas. Então, essa incoerência também com relação à idade. Obrigada, deputada. Moça de blazer preto. Sou Jamile, estudo na Univale de Biguaçu, Santa Catarina. A minha pergunta o deputado Bolsonaro ele falou da diminuição de 25 para 20 anos. O porquê que o senhor é contra? Pois tem muitos jovens que 20 anos já têm discernimento, é capaz e mora em comunidades que são muito precárias. Bem, sobre essa questão da idade, eu acredito que nós podemos discutir. É uma questão que não necessariamente tem que ficar nos 25 anos. É uma questão que eu não tenho uma posição, digamos assim, firmada. Agora, considero que de qualquer maneira, toda redução, toda facilitação, para mim é complicada, porque eu considero a questão do acesso às armas como uma exceção e não como uma regra. Mas não tenho uma posição firmada a esse respeito.
Obrigada, deputado. Bom, antes de passar a palavra para o Broderick, eu vou fazer rapidamente a leitura aqui das mensagens que chegaram pelo 0800 e pela internet, que são gerais para os dois parlamentares. Marina Soares, de Alapão, Tocantins, fala: armas de fogo matam mais que acidentes de trânsito e são a maior causa de mortes de jovens no país. Se ampliar o número de portadores de armas no meio da população, a criminalidade não irá aumentar mais ainda? Fernando Gomide, Brasília, Distrito Federal. Só dizer a fonte dela. Bom, Marina, por favor, manda a fonte pelo 0800 de novo, o deputado Bolsonaro está pedindo. Fernando Gomide, Brasília, pergunta: os senhores não acham que desarmamento civil é algo totalmente ineficaz contra o combate ao crime? Porque as armas que chegam às mãos dos criminosos não têm nenhuma relação com as armas vendidas legalmente em lojas. Eu creio que ele se refere aqui ao fato do contrabando de armas ser muito... Um dos parlamentares aqui... A maioria das armas são nacionais. A maioria das armas hoje apreendidas, que estão apreendidas são nacionais, não são internacionais. Bom, rápida... Na verdade, um dado dos anos 90, porque eu não tenho ele mais recente, 80% da produção brasileira nos anos 90 era destinada aos países vizinhos aqui. Então, normalmente, o que acontecia? Ia para o Paraguai e retornava através de contrabando no tráfico negro. E só para complementar, o México é um país que não tem indústria de armas em seu território, mas é o 9º mais violento do mundo, segundo a ONU. Obrigada, deputado. Francisco Marinheiro de Araújo, São Paulo. Os agentes públicos que têm o privilégio de portar armas, caso os empreguem para tirar a vida de uma pessoa desarmada, não deveriam ter as suas penas dobradas? E aí... Concordo. O senhor concorda? Concordo. Os dois concordam. Concordo. Daniel Miller, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Daniel Miller, pergunta para o deputado Eduardo Bolsonaro: não seria uma boa iniciativa a liberação de porte de armas para todo proprietário de estabelecimento comercial, especialmente aqueles familiares, desde que eles frequentem aulas teóricas e práticas dadas pela própria polícia? No meu entendimento, a gente poderia estender muito mais o rol de pessoas para o porte, né, desde que cumpridos os requisitos. Por exemplo, bacharel em Direito. Eu não entendo que a pessoa que seja formada em Direito ali, ela vai ter qualquer tipo de problema com uma arma de fogo, caminhoneiros e etc. Ok, e agora eu acredito que essa que a Anne Passos, do Rio de Janeiro, mandou, deva ser para o deputado Léo de Brito. A decisão sobre a necessidade de aquisição ou não de uma arma de fogo não deveria passar pela Polícia Federal. Atendidas as condições, a aquisição deveria ser autorizada imediatamente, pois é um direito do cidadão fazer essa escolha. O senhor concorda? Na verdade, o cidadão não está acima da lei. E a lei exatamente estabelece os requisitos. Então... esses requisitos têm que ser cumpridos pelo agente da lei, que é o policial federal. Então, esses requisitos devem ser cumpridos. Não é um direito, é um direito condicionado ao cumprimento desses requisitos que eu defendo que estão presentes no Estatuto de Desarmamento. Obrigada, deputado. Como é que é o nome dela? Anne Passos. Anne Passos, você não sabe o que é bom para você. O Estado sabe. Aceite. Obrigada, deputado. Agora, antes que eu ganhe um inimigo, Broderick, eu prometi que você ia fazer uma pergunta, a gente está estourando. Você é o último, né? E eu peço desculpas aos demais. Eu queria fazer a pergunta ao deputado Léo de Brito. O senhor, se pondo na condição de um agente público, um agente de segurança pública, tendo 21 anos, o que o senhor acharia poder usar a arma do senhor apenas na funcionalidade do senhor, não podendo defender a sua família em sua residência? Essa é uma discussão importante que tem sido feita, porque, geralmente, muitas dessas situações de agentes de segurança, eles recebem ameaças fora do ambiente de trabalho. Eu considero que essa discussão é uma discussão importante, que, na minha opinião, está fora dessas exceções, e eu acho que seja importante agora. Deve-se tomar todos os cuidados também para que, por exemplo, se esse agente ele tem problemas com bebidas alcoólicas, tem problemas psicológicos, isso pode acontecer também, isso é um complicador que deve ser levado em consideração do ponto de vista da restrição. Mas essa sua preocupação é uma preocupação pertinente. Bom, na minha visão, rapidamente para encerrar, deputado. É quase que um preconceito, beira o preconceito, um vigilante poder usar a arma dele em serviço e não poder usar a arma dele fora de serviço. No meu entendimento, é algo que não tem qualquer lógica. E a gente pretende mudar, sim, nesse ponto. Obrigada, deputado.